Então, compartilhei a página agora. Tá todo mundo vendo? Pelo menos uma pessoa fala para mim se está vendo. Então, em cima desse link daqui. Tá ok, professor, tá ok. Tá bom, valeu, Bruno. Ó, a gente já tá, o objetivo da aula de hoje, então, é apresentar o conceito do que vem a ser distribuição normal. O conceito de distribuição normal é um conceito muito importante. Qualquer estudo estatístico que vocês possuam a representação de uma média de um desvio padrão, então a gente vai passar a ver hoje esse conceito atrelado ao que a gente já está estudando normalmente. O que a gente já está pensando com relação a isso seria justamente incluir aí a representação de probabilidade nos estudos estatísticos que a gente venha a precisar de desenvolver. Então, com esse objetivo de distribuição normal, né, da distribuição normal, vamos apresentar qual que é que vem a ser o campo de atuação de distribuição normal. Primeiro, a gente tem que entender que qualquer evento que a gente consiga ter um número de observações por número de eventos desenvolvidos, eu consigo ter o que a gente vai chamar de probabilidade de acontecimentos, né? Vamos imaginar que eu jogo uma moeda para cima. Quando eu jogo uma moeda para cima, eu só vou poder ter cara ou coroa. Então, eu tenho 50% de ter cara e 50% de eu receber essa moeda, eu ter ali o coroa, né? A minha probabilidade desses eventos, como eu só tenho duas possibilidades ao jogar uma moeda, é de 50% a 50%. Quando eu tenho um dado agora, a probabilidade de eu jogar um dado e tirar uma face número 5, né, vai ser uma possibilidade entre as 6 faces do dado. Então, eu teria a probabilidade de 1 sobre 6. Só que, se eu somar todas as faces do dado, se eu faço, se eu pegar qual a probabilidade de eu tirar qualquer uma das 6 faces do dado, eu vou ter 100% de possibilidade. Então, o somatório de todas as possibilidades que eu tenho para qualquer evento em relação à probabilidade é sempre dado como 1. Isso aqui é a primeira parte que a gente precisa de observar quando a gente estiver trabalhando com probabilidade. O somatório de qualquer evento que eu esteja trabalhando com relação à probabilidade, ele vai ser sempre dado como 1. Isso porque, se a gente estiver trabalhando com probabilidades em si, eu não vou precisar de trabalhar com elementos em que não vão levar em consideração o que eu preciso. Então, todas as possibilidades para o desfecho de um evento, todas as possibilidades que eu vou ter para aquele elemento que eu estou de fato levando em consideração, né, que eu estou trabalhando com a abordagem necessária, eles vão caracterizar aí o espaço que eu vou chamar de espaço amostral. Dentre as probabilidades, eu posso ter os eventos que vão trazer para a gente distribuição discretas, ou seja, eu só vou encontrar números discretos, números pontuais, como é o caso da moeda, como é o caso do dado, né? Eu vou controlar a face, um elemento de face, ou um elemento da moeda. Se a gente estivesse falando assim, eu quero trabalhar com uma análise onde eu quero encontrar exatamente o percentual da pessoa possuir um desfecho específico, ou a análise onde eu quero encontrar as chances da pessoa desenvolver 33% de uma análise que eu quero investigar. Todas as pontuações que são discretas, ou seja, que eu quiser analisar em um único número, também pode ser trabalhado como probabilidade. Mas existem faixas, né? Existem situações onde eu não quero descobrir um único número, eu quero descobrir uma faixa de valores. Vamos imaginar qual que é a probabilidade de eu tirar um exame lá para poder fazer um cálculo qualquer e encontrar, né, a representação aí de uma população que esteja em uma faixa que eu quero analisar. Então, em algumas circunstâncias, né, eu trabalhando com esse tipo de abordagem, eu posso falar que a probabilidade ela está presente na maior parte dos desenvolvimentos que a gente tem no dia a dia. Ou de forma discreta, quando eu quero investigar um único elemento, ou de forma contínua, quando eu quero investigar uma faixa de elementos. Essas faixas de elementos estão presentes aí principalmente na área da saúde, quando a gente precisa de calcular probabilidades para eventos que são valores de referência em exames, quando eu quero calcular algum tipo de aplicação mais derivada de uma área aí específica da área da saúde. Então, o número de ocorrências por amostra que eu vou ter
pode ser um exemplo aí que eu tenho como dado como uma representação de probabilidade, e aí a forma de probabilidade eu posso ter diversas atuações. Posso ter uma ocorrência que ocorre, né? Uma ocorrência que ocorre é boa. Uma ocorrência determinada de forma uniforme ou regular, binomial, binomial negativo ou de Pascal, geométrica, Poisson, multinominal e hipergeométrica. Esses nomezinhos aqui a gente já sabe que vem lá da estatística pura, né? Mas a gente não vai ficar preso a ele. Já já vocês vão entender o que vem a ser a atuação das probabilidades que a gente precisa de investigar nesse momento. Então, eu sei nesse primeiro tópico que eu preciso de investigar a probabilidade de um evento, né? E aí, em cima dessa probabilidade, eu preciso de fazer uma investigação. Para fazer essa investigação, eu consigo trabalhar com eventos que são discretos ou contínuos, e para a gente conseguir trabalhar com esses eventos, eu vou precisar de estipular por algum tempo, uma análise que eu preciso de fazer em relação à probabilidade. Vamos imaginar o seguinte: o que quer dizer essa probabilidade que eu estou imaginando? Eu tenho aqui um exemplo de um caso clínico, né? Que está caso clínico aqui do senhor Emílio e tal. Ele passa por umas situações e no final a gente consegue ter os exames do seu Emílio computados aqui. Então, quando eu venho para analisar o exame aqui de gasometria arterial, eu tenho aqui os níveis de saturação de CO2, níveis de pressão de CO2, níveis de pressão parcial de oxigênio, nível de pressão parcial de CO2, né? E aqui o HCO3. Quando eu tenho essa representação dos resultados desse exame dele aqui, né? Eu tenho, a partir desses resultados aqui, o que foi colhido a partir do exame. Aqui do lado eu tenho esses valores de referência. Se eu falo assim para vocês, olha, qual que é a probabilidade de eu pegar uma pessoa, né, da população, do mesmo população lá que o seu Emílio, e esse caso que eu estou só mostrando para vocês a título de começar a fazer essa demonstração do que seria a probabilidade para esses eventos, qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa e essa pessoa está dentro da faixa dos valores de referência, que é aquilo que a gente deveria, né, alcançar aqui. Qual que é essa probabilidade? Eu não sei. Mas tem como a gente calcular. Olha, qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa que vai fazer um exame de gasometria arterial, né, e encontrar um valor para esse exame, quanto à pressão parcial de CO2, maior de 45? Ou qual que seria a probabilidade de eu tirar uma pessoa e essa pessoa ter uma pressão parcial menor do que 35? A gente consegue ir lá e calcular isso por meio do que a gente vai ver aqui agora. Então, trabalhando com essa representação de eventos que são dados como distribuições contínuas, né? Eu sei que eu vou poder ter um intervalo de infinitos valores para poder encontrar como probabilidades dentro de um espaço observado. Se eu for olhar um relógio os ponteiros de um relógio, né? Os ponteiros de um relógio podem parar em qualquer um dos infinitos pontos do círculo. Eu posso falar assim, professor, mas se eu estou trabalhando com um relógio direto, né, um relógio analógico lá daqueles de ponteiros, eu vou verificar apenas pontos específicos. Mas se porventura vocês encontrarem uma precisão maior, você vai ter um ponto que vai funilar de segundo para milissegundos e assim por diante. Então, quanto maior for eu conseguir funilar a unidade de tempo, mais eu vou encontrar a representação do tempo que eu preciso de achar no exato tempo, né? Se a gente for olhar para os cálculos lá de tempo para a Fórmula 1, por exemplo, vocês vão ver que milésimos de segundo, né? Não é uma observação tão pontual, precisa investigar um tempo mais preciso ainda. Então, em alguns casos onde a gente vai visualizar algum caso de empate, alguma coisa assim, você tem que ir lá e buscar uma informação de um tempo mais contida ainda, uma informação mais perfeita ainda. Então, a gente tem infinitos espaços de tempo, quando a gente está observando uma variável de tempo por meio de um relógio, a gente tem infinitos espaços de qualquer variação quando a gente aumenta a precisão, né, do que eu estou investigando. E aí, lá no século XVIII, né, os astrônomos e alguns cientistas observaram que esses fenômenos da natureza, que são aí representados por medidas de variação, medidas de representação por meio da representação de coletas, né, de dados. Quanto mais eu vou coletando os dados, eu tenho uma aproximação de uma curva. Todas as coletas que eu tenho para dados, as representações que eu vou ter para
para dados que são coletados por meio de eventos ou fenômenos físicos, né, no mundo, eles passaram a observar que, no final, eles sempre encontravam uma curva um pouco parecida. Uma curva que eles deram o nome de curva de Gauss ou curva de distribuição normal. Então, essa curva consistia da seguinte forma: eu tenho uma representação que eu vou medir. O que poderia ser essa representação? Poderia ser altura, poderia ser peso, poderia ser índice de massa corporal, poderia ser valores para uma análise que eu preciso de calcular lá no sangue, poderia ser qualquer investigação que vocês estejam fazendo que tinha uma média e um desvio padrão. A média e desvio padrão a gente já viu nas últimas aulas. Média, eu somar tudo e dividir pelo quantitativo de pessoas que eu possuo. E o desvio padrão é a medida que vai mostrar o quão dispersos os meus dados estão. Então, quando eles fizeram essa observação, eles verificaram que essa curva tinha esse formato aqui, ó. Um formato um pouco mais achatado nas extremidades, né? E um pouco mais acentuado no centro da curva, né? Se a minha curva no centro dela, o meio dela está aqui, eu tenho valores mais destacados no meio, né? E valores mais achatados na ponta dessa curva. E a gente pode levar isso para os N eventos. Olha, a altura de nascimento de universitários. Se eu vou levar em consideração a altura dos universitários, eu posso falar que essa altura dos universitários elas possuem uma representação típica. Ó, se para essa população que eu estou investigando, né, que é a população de um país onde as pessoas são um pouco mais baixinhas, né, a média aqui deu 1,52. Se para essa população aqui eu tenho a média em 1,52, né, 152 centímetros, quer dizer que a maior parte das pessoas estão acentuadas próximo da média. Então, é mais fácil eu ter aqui uma pessoa que tem de 1,49 até 1,61 do que uma pessoa que tem a 1,80, que está aqui na base. Porque eu sei que a média dessa representação para esse estudo, né, foi de 152 ou 1,52 metros. Quando eu faço essa abordagem para o nosso estudo, eu consigo visualizar a mesma tendência daquela curva que eles projetaram lá no século XVIII para cá. Se eu vou trabalhar com o peso da população, né? O peso da população de uma população adulta para uma população aqui de 5 mil pessoas, né? A média foi dada como 75 quilos e o desvio padrão de 12 quilos. Então, olha, 75 quilos está aqui no meio, é mais fácil encontrar uma pessoa que tem aí seus 65, 60 quilos, até a pessoa que tem seus 90, 95 quilos, do que eu encontrar uma pessoa que tem 115 quilos ou uma pessoa que tenha 35 quilos, né, e seja considerada adulta. É mais difícil de eu encontrar, eu vou encontrar, vou, mas para essa população específica, com média de 75 quilos, né, eu consigo visualizar aqui que a média, né, que a média está aqui no centro, dado por 75 quilos, é mais expressivo as representações que eu vou ter aqui em torno da minha média. Então, o que eu tenho aqui em torno da minha média é muito mais expressivo do que o que eu tenho aqui no final da curva. Se eu vou olhar para o comprimento de uma régua, né, para poder olhar a padronização, ó, se eu tenho aí a média, eu tenho réguas de 30 centímetros, e aí eu vou analisar a precisão dessas réguas, né, eu posso ter, se a média ela é de 30 centímetros e o desvio padrão de 0,015 centímetros, eu vou ter réguas que estão mais próximas de 30 de 29,9 até 30 do que uma régua que possui 30,5, uma régua que possui 29,5, né, centímetros de observação. Então, isso vai também para pessoas no restaurante, isso vai ser caracterizado para N eventos que a gente tem, então para pessoas no restaurante. Se eu tenho aqui a média de pessoas atendidas por dia, 250 pessoas por dia, né? Em situações normais eu vou verificar, né, que é mais difícil ter um valor menor do que 200 pessoas e mais difícil ter um valor maior do que 305 pessoas, como está descrito aí. Então, isso aqui condensa o que a gente estava vendo até agora. O que a gente estava falando até agora? Que eu tenho uma representação de média, média e desvio padrão vão mostrar o quão os dados estão próximos da minha média, né? Se esse desvio padrão estiver muito alto, é porque esses dados vão estar mais dispersos da média. A gente consegue verificar isso. Olha para essa curva aqui. A minha média era 152, o desvio padrão é 5, é baixo. Olha o que aconteceu com essa curva.
Tá vendo? Os números eles estão mais acentuados em torno da média, né? Eu consigo visualizar que a curva aqui no meio, ó, a média aqui no centro, ela está mais acentuada. Quando eu olho para cá, ó, o desvio padrão é 12, né? Apesar desse número aqui ser grande, o desvio padrão é 12. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma média próxima, mas se eu olhar para essa de cá, eu consigo visualizar que aqui eu tenho pontos maiores, né? Aqui está mais distribuidinho, 12 quilos. Quando eu olho para a régua de 30 centímetros, um desvio de padrão de 15, eu vou ver que as medidas ficam mais curtas, olha. A variação que eu vou ter para essas medidas aqui, elas estão bem mais curtinhas. Então, olhando para esse lado, eu consigo visualizar também, né, que trabalhando com um desvio padrão menor, essas variações aqui vão estar mais reduzidas. E isso acontece, né, não acontece tanto quando eu olho para esse desvio padrão maior aqui, né, essas medidas vão ficando mais dispersas em relação à média. A gente vai trabalhar. Então, professor, a curva de distribuição normal típica, ela possui esse formato aí, sempre. Eu vou ter uma curva que vai me determinar os valores de probabilidade e essa curva para a gente vai se chamar curva de distribuição normal. A curva de distribuição normal, ela sempre vai possuir uma média, né? Que aqui vai ser determinada como se fosse um mi, né? Essa letrinha grega aqui que se chama mi. E o desvio padrão que aqui a gente vai chamar de sigma, tá? Então, a curva da distribuição normal, quando a gente está trabalhando com probabilidades, se eu quiser investigar a probabilidade de um evento dado média e desvio padrão, eu posso falar que acima da média eu tenho 50% das minhas ocorrências e abaixo da média eu vou ter 50% das minhas ocorrências. Eu consigo falar isso. Que se eu tiver a minha curva de distribuição normal, 50% está acima da média, 50% está abaixo da média. Então, se 50% está abaixo da média e 50% acima da média, abaixo da curva eu tenho 100% das minhas possibilidades, né? Se a gente estivesse trabalhando com cara ou coroa, 50% sai cara, 50% sai coroa, né? Assim, quando a gente vai começar a fazer a investigação da curva de distribuição normal, a gente vai conseguir olhar para essa curva e falar assim, opa, a curva de distribuição normal, então ela vai me trazer o valor de probabilidade. Para calcular probabilidade, eu preciso de investigar qual que é a minha representação, né, dessa faixa de valores. Essa faixa de valores estão 50% acima da média e 50% abaixo da média. Então, tudo que eu quiser representar com essa curva, eu preciso de ter inicialmente uma média, né, que está descrito aqui, e além da média, eu preciso de ter um desvio padrão. Por enquanto, tudo certo? Tá, vamos lá. Então, qual que é a padronização que eu tenho aí para a curva de distribuição normal? Essa aqui são regrinhas que a gente só vou pontuar para vocês, né? Algumas para a gente conseguir chegar no ponto específico. Eu vou adiantar os slides, depois a gente volta já fazendo os exercícios que eu mandei para vocês. Olha, a curva normal tem formato, né, de um sino. Então, esse é o primeiro tópico. Eu tenho que ter essa curva aqui que acentua-se, né, como o centro dela sendo mais expressivo, né, do que as laterais. Ela é simétrica em relação à média. O que quer dizer ela ser simétrica em relação à média? Que tudo que eu encontrar acima da média vai ser igual ao que eu vou encontrar abaixo da média. Então, se eu encontrei aqui um valor 3, esse valor 3 vai ser igual ao valor abaixo da média descontado em 3 unidades. Ela é simétrica, né? Eu consigo representar como se fosse um espelho, como se eu traçasse a média no meio e espelhasse para um lado e para o outro. Prolonga-se de menos infinito para mais infinito, apenas em teoria. O que quer dizer isso, apenas em teoria? Que eu vou trabalhar com todas as possibilidades acima da média, até infinito. Quando eu olho para esse exemplo aqui, ó, do peso, por exemplo, cadê o peso aqui? Eu poderia falar assim, olha, aqui está 115, mas é até infinito. A pessoa pode pesar 200 quilos, pode pesar 200 quilos. Mas se ela pesar os 200 quilos, ela vai estar nessa extremidade aqui embaixo, quase no zero, mas ela vai ter. A pessoa pesar 300 quilos, não sei, pode pesar? Se pode, 300 quilos vai entrar nessa faixa. 400 quilos, se pode, vai entrar aqui. Todas as possibilidades, né, que são aceitáveis para aquela medida vão estar representadas com um valor que é acima da sua média e um valor abaixo da sua média, né?
Para a média maior do que 75, para o ponto maior do que 75 eu tenho N possibilidades, eu tenho N possibilidades para o outro lado também. Então, aqui é o que justamente fala aqui com menos infinito e mais infinito, né? O menos infinito quer dizer que eu posso ter todos os valores abaixo da média representados por aquela curva e todos os valores acima da média representados por aquela curva também. Fica completamente especificada por sua média e pelo seu desvio padrão. Se eu estou trabalhando com um evento em que eu consigo calcular a média, eu consigo calcular o desvio padrão, eu consigo encontrar qual vai ser a curva de distribuição normal. Essa é a principal característica que eu tenho para a curva. Eu consigo simplificá-la em relação à média e desvio padrão. Em contrapartida, se eu não tiver a curva relacionada a essas duas variáveis, eu não posso determinar a curva de distribuição normal. Para eu trabalhar com curva de distribuição normal, em um exercício, um problema, em um artigo, em qualquer outro trabalho que vocês estejam, né, levando em consideração para usar essa metodologia que a gente está vendo hoje, vocês precisam de ter a média dos dados que vocês estão trabalhando e o desvio padrão. Aí vocês conseguem fazer as projeções que eu vou mostrar para vocês como fazer. A área total sobre a curva é considerada 100% ou 1. Ou seja, quando eu vou calcular a área abaixo daquela curva, eu vou encontrar todas as possibilidades de probabilidade. Todas as possibilidades resumem em 100% dessas probabilidades. Então, o total que seria 100% ou justamente 1, como a gente está vendo aqui. A área sobre a curva de 2 pontos é a probabilidade da variável normalmente distribuída tomar um desses valores, que é o que a gente vai estar vendo a partir desse ponto, que é justamente o que mostra esse slide aqui. Então, olha, eu tenho uma curva. Essa curva a gente já viu, olha, que quando eu encontrar o número de μ, isso aqui nada mais do que vai ser probabilidade, né? A média. E aí, quando eu encontro essa curva aqui, qual que é a interpretação que eu trabalho com isso? O que está dizendo aqui nesses slides? Olha, eu quero encontrar a probabilidade de todos os eventos possíveis que eu tenho, eu encontrar, né, sortear um elemento, e esse elemento está entre A e B. Uma faixa de valores. A e B poderiam ser aqui nessa interpretação de 75 a 80 quilos. Se eu falar assim para vocês, olha, qual que é a probabilidade para essa população aqui do estudo, eu tirar uma pessoa aí nessa população e ela ter entre 85 e 100 quilos. Essa é a interpretação daquele A e B lá, 85 a 100 quilos, A e B. E aqui eu vou encontrar a probabilidade de eu tirar uma pessoa que está nessa faixa. Você pode funilar ainda mais. Você pode falar assim, qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa que vai de 100 quilos a 115? Aqui. De 55 a 70? Aqui. Então, eu consigo determinar aí todos os possíveis elementos, né, para intervalos, e desses intervalos eu determinar qual que é a probabilidade de execução dos mesmos. Tá? Aí eu vou pôr essa partezinha aqui, que é mais informação adicional que eu falei para vocês, né, que vocês podem ver que é destrinchando, né, a curva de distribuição normal. Aqui é só para poder falar assim, olha, se você tem uma média, né, 68% dos seus dados estão entre a média e mais ou menos o desvio padrão. Aí, se você aumenta o desvio padrão, você multiplicar o desvio padrão para mais ou para menos 2 vezes, você vai encontrar aqui cerca de 95% dos casos. Quando você aumenta 3 vezes, você vai encontrar 99% dos casos. E se você tiver os extremos aqui, vai existir os casos, né? Tá vendo? Tá o pontinho pequenininho aqui. Só que esses pontos pequenos, eles correspondem a apenas 0,3%, né, da sua curva total, ou seja, da sua possibilidade. Se eu estivesse trabalhando com uma doença rara, por exemplo, ela estaria aqui nessas extremidades, né, onde elas ocorrem bem, de forma bem reduzida. Aí avançando, isso aqui é mais para complementar, a gente chega nesse valor aqui, que é o que eu vou pedir aí. Se vocês estiverem utilizando o caderno, tudo bem, vocês podem anotar. Se vocês não tiverem, eu vou anotar aqui no papel também, né? Depois eu posso disponibilizar isso para vocês. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar com essa formulazinha. Lembra que eu falei assim, ó, para essa disciplina a gente vai trabalhar só com questões matemáticas bem simples? Então, a única fórmula que eu tenho para esse tópicozinho da disciplina é essa que vocês estão vendo aí, ó. Que é Z, né, vai ser igual a número, que é o meu valor que eu tenho que calcular, né?
menos a média, que é um valor que eu já falei que sempre, quando eu estiver trabalhando, eu vou ter esse valor vai me ser fornecido, né? Então, eu não vou ter problemas de encontrar esse valor, já que esse valor vai ser fornecido, menos a média dividido por um desvio padrão. Então, se a gente está trabalhando com a curva de distribuição normal, eu já sei que essa curva de distribuição normal ela vai estar atrelada a esses valores aí. E para esses valores que eu tenho, né? Eu vou colocar aqui no cantinho que a gente já vai anotando também, né? E, eita, me ajuda, pô. Sim. Então, a primeira coisinha que a gente vai precisar de salvar aqui, né, dos slides, vai ser esse valor de Z. Esse valor de Z que está dado aí como sendo, ó, é um Z que é igual a um valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Sabe por que a gente precisa dessa formulazinha? Porque quando eu estou trabalhando com a curva de distribuição normal, como a gente está vendo aqui, ó, aqui atrás, deixa eu ver se isso aqui dá para ver já. Não, não deu para ver. Visualizar, modo tela cheia. Quando eu estou trabalhando aqui atrás com a curva de distribuição normal, olha o que vai acontecer com essa curva. Esse ponto aqui, da média, para a curva de distribuição normal, ele é determinado como se fosse um zero. Para a curva de distribuição normal, eu projeto a média do conjunto que eu estou analisando como sendo um zero. Se eu faço isso, se eu traço aqui no centro do meu elemento um ponto zero, a minha curva, se eu falar assim, ó, eu tenho ponto zero, de fato, tudo que estiver acima da curva e abaixo da curva vai ser representado como 50%, né? Pensa assim, pega uma média aí e coloca no ponto zero. Tudo que estiver abaixo desse valor e acima desse valor, ele é simétrico. É isso que a gente fala quando a gente coloca esse nome aqui, ó. Ele é simétrico em relação à média. Então, se ela é simétrica em relação à média, eu traço ela no zero, nos problemas do mundo real, eu não tenho a média como zero. A minha média é o quê? A minha média é um número. Não é zero. É um número. Aqui é outro número. Aqui é outro número. E aqui é outro número. E aí, uma forma da gente manipular isso, né, uma forma da gente conseguir burlar isso, é eu pegar e mudar o padrão. Ó, o meu padrão do problema aqui que eu tenho é encontrar um valor, né, para essa especificação da população. Aqui um valor para essa população. Mas a gente, para calcular a curva de distribuição normal, a gente tem que trabalhar com a média em que ponto? No zero, né? Então eu preciso de normalizar essa curva. Eu preciso pegar essa curva que está aqui e passar para o formato da curva de uma distribuição normal. Quando eu passo isso para a curva de distribuição normal, aí eu vou utilizar aquela tabela que eu já mostrei para vocês, que eu coloquei lá nos slides para vocês, que é essa tabelinha que está aqui, vou mostrar para vocês como é que utiliza ela. E aí essa tabela aqui resume tudo para a gente. Eu não vou precisar de fazer os cálculos loucos para poder encontrar a probabilidade. A tabela já vai resumir tudo para mim. Então, o que a gente vai aprender é minimizar esses problemas que a gente tem na curva de distribuição normal, utilizando essa forma. E a partir dessa forma, a gente vai aprender, né, como que eu faço para poder usá-la em prol do que eu preciso. O que eu preciso? Calcular a probabilidade dos eventos, né, de um caso específico, que seria o termo que a gente precisa investigar para cada um dos exercícios. Então, aqueles exercícios que eu postei lá para vocês, eu vou abrir aqui agora, eu vou acompanhar junto com vocês. Laura, fica um pouco confuso mesmo até vocês conseguirem fazer os exercícios. A gente vou abrir os exercícios, aí em cima desses exercícios, você vai me falando se melhorou ou não o entendimento. Eu acho que explicar a curva de distribuição normal, ainda mais para quem não tem um contato direto com a estatística, né, fica um pouco confuso até você ver o exercício. Então, vou pedir para a gente começar fazendo os exercícios e aí você vai me falando se você está entendendo ou não, beleza? O que você mandou aí no grupo. No grupo não, no chat. Deixa eu abrir aqui os exercícios.
estatística matutino, exercício. Vamos lá. Mostrar a página. Que é o que está descrito aqui, né? Então, olha só o que eu tenho aqui nesse primeiro tópico. Suponha que a pressão sanguínea sistólica em indivíduos de 15 a 25 anos é uma variável aleatória de distribuição, com distribuição média normal, né? E média aí de 125 milímetros de Hg e desvio padrão de 8 milímetros, né? Nessas condições, desenhe a curva de distribuição normal. Vamos primeiro desenhar essa curva de distribuição normal para essa variável aí. Então, ó, eu já sei isso aqui, eu vou guardar isso aqui, vou pensar nessa curva que a gente acabou de começar a visualizar, né? Nessa curva de distribuição normal. Deixa eu ver se tem uma régua fácil aqui. Nessas horas a gente não tem nada próximo. Ah, garoto, tem sim. Pronto? Ó, eu primeiro tenho que imaginar uma curva, né? O que é essa curva que a gente acabou de ver? Ó? Essa curva, ela é uma curva que é dada assim, uma curva que eu vou colocar aqui, que ela possui um formato de boca de sino. Então, eu venho aqui e desenho uma curva no formato de boca de sino. Não ficou muito bonito minha curva, não. Mas eu já falo para vocês que eu só dei aula de desenho técnico uma vez e depois nunca mais. Então, eu tento. A minha curva tem um formato de boca de sino. Ela começa aqui e no final fica mais achatada. Vamos imaginar, né, que está igualzinho, tá? Aqui a tendência é que ela ficasse igualzinho. Se a gente colocasse a curva representada igual nos slides, né? Vocês iam perceber que ela deveria estar igualzinha, né? Sim. Deixa eu ver se acentuado aqui assim. Sim. Sim. Melhorou um pouquinho, né? Aí, vamos olhar para essa curva aqui e começar a traçar o problema lá que a gente está vendo. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, assim, a gente pediu para aumentar um pouco a tela do desenho aí. Ah, tá. Ó, eu já vou ampliar tudo, mas é só para a gente conseguir visualizar o problema, né? E a curva. Então tá aqui assim. Por enquanto depois a gente só vai imaginar. Tem a curva aqui no formato de boca de sino. E aí agora eu vou analisar. Qual que é a média do meu problema? A média é de 125 milímetros de Hg. Então a média na curva de distribuição normal, a gente já visualizou que ela fica no centro, né? Então, no centro da minha curva aqui, eu preciso de falar, olha, a média ela está aqui no centro. No meio dessa curva, eu vou ter a minha média, que ela é dada como 125. Tá? Então, é 125 milímetros de Hg. Essa aqui foi a média do meu problema. Aí você fala assim, professor, tá, eu já tenho uma média. Mas por esse valorzinho que a gente está trabalhando aqui, o exercício ele pede uma coisa a mais. O que ele pede na letra A? Olha lá. Na letra A ele fala assim, ó. Qual que é a probabilidade de um indivíduo dessa faixa etária apresentar a pressão entre 130 e 125? Então, eu estou querendo encontrar, ó, se o 125 está aqui, eu estou querendo encontrar qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa que está aqui até uma pessoa que está nessa faixa aqui. Nessa faixa aqui, ó, se eu for olhar para esse pontinho aqui, eu escrevi em cima, né? Mas esse pontinho aqui poderia ser o quê? O 130, né? Se aqui é 125, aqui é 130. Então, o que eu quero encontrar, né, está entre essa faixa aqui e essa faixa ali. Então, eu quero encontrar isso aqui. Ó. Qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa e ela está entre esse ponto da curva e esse de cá? Justamente essa faixa. Aí, a observação que a gente vai cometer quando a gente vai trabalhar com a curva, né? Eu vou primeiro imaginar justamente essa curva de distribuição normal. Eu vou colocar aqui um desenho que eu imprimi para poder deixar retinho, né, para a gente não ter problema com isso. Então, ó, vamos imaginar essa curva aqui, tá?
Aí, essa curva aqui, inicialmente, que está mostrada nesse primeiro exemplo, nessa primeira curva aqui, a gente já sabe que eu quero encontrar a probabilidade que vai da média no zero, que a gente chamou de um zero de 125, que é o ponto inicial, até um ponto de 130. O que eu quero encontrar é justamente isso aqui da curva, ó. Você acabou de ver isso no slide anterior. Eu quero encontrar entre 125 e 130. Então, entre 125 e 130, eu tenho essa área rachurada aqui, tá? Tudo que eu encontrar entre 125 e 130 vai ser o que a curva vai estar me dando de probabilidade. Aí você fala assim, tá, professor, mas você acabou de me falar que a curva de distribuição normal, ela não pode ser dada aqui com a média no 125. A curva de distribuição, a média tem que ser dada em quanto? Em zero. Então, imagina essa curva aqui, né? Imagina essa curva que a gente acabou de colocar aqui. Vamos olhar para essa fórmula aqui. Z é igual a valor menos a média dividido por desvio padrão. Essa curva que a gente desenhou aqui é a curva que a gente tem do mundo real, ó. No mundo real, a pressão sistólica é de 125, o valor aqui é acima de 130, é abaixo de 130, que é o que eu quero. Aqui, como a gente trabalhou direto, ó, de 125 a 130. Mas para eu representar para o tópico de curva de distribuição normal, para eu pegar essa curva e padronizar ela, a média aqui, ó, tem que ser como? A média aqui tem que ser zero. Eu tenho que chamar a média de zero. Todos os exercícios, todas as representações que vocês começarem a trabalhar com curva de distribuição normal, vocês vão ter um problema do mundo real, e aí esse problema do mundo real vocês vão ter que projetar nessa curva. Só que essa curva que vocês vão ter que projetar, ela possui média de zero. Como que eu faço para poder pegar esse 125 e projetar no zero? Aí que é o grande mistério, né, que a gente tem, que a gente usa essa fórmula aqui, ó, valor menos média dividido pelo desvio padrão. Qual que é o valor inicial que eu possuo? Se eu for olhar para essa curvinha aqui que eu tenho, de 125, 130. O valor inicial que eu possuo é o próprio 125, né? Eu quero converter isso aqui para zero. Então faz aqui, ó, 125 menos a média. Quanto que é 125, que é o valor que eu quero, menos a média? A média já é o 125. Então 125 menos 125 dá zero. Então toda vez que eu for usar essa fórmula aqui, eu estou pegando a média do meu problema e jogando ela em zero. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo valor. Agora sim, pega o segundo valor. Qual que é o segundo valor? O segundo valor é 130. Então, eu vou pegar 130, que vai ser o valor que eu vou utilizar, e vou fazer assim, ó. Z é igual a 130, que é o valor que eu quero projetar para a curva de distribuição normal, menos a minha média. Quanto que é a minha média? 125. Dividido pelo desvio padrão. Quanto que é o desvio padrão? Ah, não lembro, mas eu sei aqui, ó. Se eu vier aqui no exercício, o desvio padrão foi dado como 8. Então, ó, média e desvio padrão já é dado no exercício. O que eu preciso de calcular aqui, ó, é justamente encontrar, né, qual que é esse ponto aqui que é o de 130. Então, a média, eu já sei que eu vou projetar no zero, vai ficar a mesma coisa. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar aquele valor que é diferente e jogar nessa forma. Valor menos média dividido por desvio padrão. Meu desvio padrão aqui é 8. Aí eu vou lá e faço essa continha aqui. 130 menos 125 dá 5, né? Positivo, porque esse aqui é maior. 5 dividido por 8. Na hora que eu tenho essa continha aí, eu venho aqui, ó. Se tiver com dúvida, 5 dividido por 8 vai dar o 0,625. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 0, posso usar só o 2 e simplificar? Sempre quando vocês forem utilizados, só duas casas. Vocês podem simplificar, né? Só duas casas depois da vírgula. Então, o meu Z aqui vai ser 5 dividido por 8, que deu 0,62. Ótimo, já tenho o valor do Z, né? Já tenho o cálculo que eu tenho para encontrar as minhas contas aí a partir desse momento. Então, o que quer dizer esse Z? Quer dizer que
Se a minha média for 0, eu vou ter uma projeção no eixo Z, que a gente chama o eixo da curva de distribuição normal, onde o 130 vai valer 0,62. E agora, basta eu pegar e encontrar a probabilidade que vai do 0 até 0,62. Olha só o que a gente acabou de fazer, né, com esse exercício. Eu tinha uma probabilidade, que era a probabilidade de eu encontrar aí um evento que era dado aí como de 125 a 130. Eu vou usar o pincel maior para poder ficar melhor para vocês, tá? No próximo. Então, saindo desse 125 a 130, eu chego do 0 até o 162. Então, quando eu estou trabalhando com esse evento de chegar no 0 até o 162, é a mesma coisa de eu olhar para esse aqui, né? A curva está melhor assim, e imaginar, né, que a partir desse ponto aqui eu vou ter uma curva projetada. Então, a mesma curva que a gente tem aqui projetada, assim, ó. E aí vocês imaginam que eu tenho aqui o ponto de 125, tenho aqui o ponto de 130, e eu vou substituir esses dois pontos aqui por uma curva, né, que a gente vai traçar aqui. E aí, essa curva aqui que a gente vai chamar de curva de distribuição normal, imagino que está igual, né? Aqui eu vou ter o ponto, a média dessa curva vai ser 0, né? Se eu trabalhasse aqui no meu ponto central, aqui ia ser 0. E o ponto do 130 eu ia projetar aqui sendo o 0,62 que eu encontrei. Então, do 0 até o 0,62, eu consigo encontrar essa areazinha. Aí você fala assim, professor, olha só, isso aqui, então, essa fórmula que a gente está achando, toda vez eu vou ter que utilizar ela? Sim. Qual que é a consequência dessa fórmula que eu estou usando? Eu vou pegar a minha curva e vou projetar. Ou seja, valor menos a média. Média menos a média, 0. Valor menos a média dividido por desvio padrão, 0,62. Pronto. Agora, com essa curva aqui, eu consigo encontrar, né, como que eu consigo encontrar qual que vai ser o valor de probabilidade. Como que eu faço isso? Só olhar nessa planilhazinha que vocês estão vendo aqui. Aí, ó, essa planilha aqui é a mesma que eu coloquei lá nos exercícios para vocês, né? Que é essa de cá, ó. Aqui no finalzinho aqui tem uma planilha para vocês, ó. Aqui, tá vendo? É essa planilha que a gente vai olhar. Então, olha para a extremidade superior aqui dessa curva e vamos analisar o seguinte. Essa curva, ó, corpo da tabela da probabilidade de P, tal que P está entre 0,0 até ZC. Tem um eixo que é o eixo Z, que é aquilo que a gente está convertendo lá para utilizar a curva de distribuição normal. E aí eu vou de 0 até ZC. Quem que é ZC? ZC é qualquer ponto que eu tenho no meu eixo Z. No nosso caso lá do exercício, quanto que vale ZC? Ó, do 0 até ZC. Do 0 até ZC, quanto que vale? Então, 0 está aqui, ZC é 0,62. Essa é a primeira coisa que a gente precisa de ter abordagem. Converter isso aqui para aquela curva que a gente vai utilizar lá na planilha juntos. Então, olhando para cá agora, né, eu consigo falar o seguinte. Para eu chegar nesse valor de 0 até ZC, eu preciso calcular, né, a probabilidade olhando o valor de ZC. Ó. ZC está aqui, ó. Parte inteira da primeira parte decimal ZC. Segunda decimal de ZC. Então, eu tenho 0,62, que é aquilo que eu quero buscar. Eu vou pegar o 0,6. Onde está o 0,6? Está aqui. 0,6, só que não é só 0,6, é 0,62. Então, eu vou 0,6 e vou buscar o 2 aonde? Na coluna. Então, ó, é como se eu traçasse uma linha aqui no 0,6 para poder encontrar o 0,62. 0,6 e levar até o 2 para poder encontrar, e eu encontrar justamente o 0,62. Pronto, eu encontrei esse númerozinho aqui, ó. Então, ó, 0,62, 0,62. Qual que é a probabilidade? Todos esses valores que estão dados aqui, ó, eles começam com 0, vírgula e o número. Então, o evento que eu tenho aqui é dado como 0,23
23. Então, a probabilidade de eu tirar uma pessoa e ela está aqui nessa faixa de ZC, ela é de 0,23, ou 23,23% se eu multiplicar isso aqui por 100, né? Então, galera, é legal a gente começar a ver essa ideia da curva de distribuição normal, porque, olha só, eu saí de uma análise que era o quê? Um problema do mundo real. Eu queria encontrar as pessoas que possuem a pressão sanguínea dada por 125 até 130, converti isso aqui para essa faixa aqui, com essa faixa que eu fiz, olhei na curva de distribuição normal e encontrei qual que é o valor para a probabilidade desse evento que eu preciso encontrar. Agora, cabe para a gente alguma coisa... Eu repeti aqui, você conseguiu entender, Cindy, ou o que travou era a curva? O que você não conseguiu pegar aí? Você disse, tá. Então, galera, é sempre assim, ó. Vou ter uma projeção, vou pegar essa projeção, colocar aqui, e depois daqui eu vou olhar naquela planilha. Não vai mudar nada. A gente vai fazer um monte de exercício, e aí, com a tendência que a gente for fazendo no exercício, vocês vão conseguir acompanhar. Só que aí, vamos olhar, então, para o exercício que eu tenho aqui, né? E vamos fazer uma observação com isso para as curvas. Olha o que a gente está trabalhando para a representação lá do exercício que a gente tem. Vamos olhar para cá. Para eu só fazer umas coisas que são pontuais, mas que vai ser útil para vocês. Vou sair daqui dessa curva, né? Vou voltar aqui para cima. Aí vamos olhar para a questão número 1 de novo, tá? Vamos olhar para essa questão número 1 com carinho agora. Ó, vou olhar para essa questão, vou projetar aqui na lateral para a gente começar a fazer uma análise. Suponha que a pressão sanguínea sistólica em indivíduos com a idade de 15 a 25 anos, todos os indivíduos que estão nessa faixa, né? O estudo que foi feito para observar foi para essa faixa. Então, só consigo falar que essa representação que eu estou encontrando são para as pessoas que estão entre 15 e 25 anos, né? É uma variável aleatória com distribuição normal de média de 125. Quando eu começo a analisar esse problema, então, agora eu já sei que eu vou ter que pegar aqui, traçar, vi que é uma distribuição normal e ele possui média de desvio padrão, eu começo a traçar aqui, ó, uma curva, assim, tracei minha curva. O ponto da média está aqui no meio. A média a gente já viu que ela vai ficar no centro da minha curva. O centro da minha curva está aqui, que ela é dada como 125, que foi aquilo que a gente já tinha colocado lá. Aí, a gente pode falar assim, olha, a média é essa, o desvio padrão foi dado como 8, e aí eu quero calcular na letra A que a gente achou de 130 a 125. Se eu perguntasse assim para vocês, olha para essa curva, qual que é a probabilidade de uma pessoa dessa faixa etária possuir a pressão, né, pressão sanguínea sistólica acima de 125? Qual que seria? Alguém chuta? Acima de 125, sem fazer cálculo. Ó, a gente falou que a curva de distribuição normal, tudo que estiver, ó, vou voltar lá para os slides, tudo que estiver acima da média é 50%. Tudo que estiver abaixo da média é 50%. Para eu fazer a conversão e falar que isso é distribuição normal, o conceito de média é exatamente isso. Ela está no meio do conjunto. Então, se eu já estou entendendo que a média está lá no meio, o ponto médio é o ponto central do meu conjunto, né? O que está no meio do meu conjunto, por isso que a gente chama de média. Eu tenho 0,5 para um lado e 0,5 para o outro. Então, se eu vou olhar para esse problema dessa forma, né, eu consigo visualizar aí que se eu tenho esse problema específico da número 1 aqui, quando eu olho para essa curva,
eu vou ter 50% de chances de ter uma pessoa que possua pressão sanguínea sistólica acima de 125 e 50% da pessoa ter abaixo de 125. Se eu perguntasse qual que é a possibilidade de uma pessoa dessa população possuir a pressão sanguínea sistólica acima de 125, vocês iriam ter que ter na cabeça de cara, assim, acho que pelo menos o início da aula, assim, para hoje, para seguir para os próximos dias, o que vocês têm que tirar de observação dessa aula seria exatamente esse conceito. Ó. Se a minha média está aqui, 50% está acima da média, 50% está abaixo da média. Tá? Todo mundo consegue compreender por enquanto? O que a gente acabou de discutir. Vamos olhar para a letra B. Estou achando vocês muito quietinhos. Tá? E é natural se sentirem dificuldade nesse momento, tá, galera? Por isso que eu falei com vocês que a gente vai sempre retomar nessa aula. Alguns professores que dão essa disciplina antes, eles nem passavam essa matéria, mas eu acho que todo mundo aqui é capaz de pegar direitinho o conteúdo, ver os exercícios, aprender e utilizar aí para a vida acadêmica, né? É a base que vocês precisam. Se a gente for só ficar com os conteúdos que são triviais, não fazia sentido a gente estar numa graduação, né? Então vamos olhar lá. Qual que é o segundo exercício que eu tenho aqui? A letra B fala o seguinte: eu quero encontrar agora, né, a probabilidade de eu pegar Ô, uma... professor, Olha lá. tem como você repetir essa parte dos 50%? Tá. Ó, vamos olhar para a curva de distribuição normal dos slides que estão descritos aqui. Ó. A gente falou o seguinte: os estudiosos lá foram mapear essa curva. Eles fizeram essa curva de distribuição normal, pegaram essa curva aqui, né, e mapearam ela em relação à probabilidade em forma de uma tabela. Se eu tiver um fenômeno que está mapeado segundo essa curva, encontrar a probabilidade para aquele fenômeno, basta eu vir aqui e usar essa curva de distribuição de probabilidades. Então, o principal ponto que a gente tem que entender no início é que essa curva aqui, que a gente está vendo aqui, que é justamente essa planilha gigante, feia, né? Essa planilhazinha aqui, ela resume para nós o comportamento desta curva, certo? Só que essa curva, ela é uma curva que apresenta de forma mais acentuada números que estão acima da média e números que estão abaixo da média. Os números que estão próximos da média, eles possuem maior representação. Está vendo isso aqui? Tudo que estiver acima da média é 50% dos meus dados. Olha só, se eu pegasse aqui e calculasse a média da altura da sala de vocês e encontrasse que a média da sala deu 1,75. O que eu queria dizer com isso? Eu iria dizer que eu tenho 50% dos alunos possuem altura maior do que 1,75 e 50% possuem altura menor do que 1,75. A curva de distribuição normal, ela faz essa padronização. Se a média está no ponto central, 50% dos meus dados vão estar acima dela, existe a probabilidade, né, de 50% estar acima e 50% estar abaixo. Ela é simétrica. Então, se ela é simétrica, eu tenho que fracionar a probabilidade justamente no meio, 50% para lá e 55% para cá. Quando a gente vai para o exercício, né, a média está no meio. Né? Qual que é a média do exercício aqui? Qual que é a média do exercício 1? A média do exercício 1 é, ó, suponha que a pressão sanguínea de indivíduos entre essa idade aqui possui média de 125. A média, né, da pressão sistólica desses indivíduos é de 125. O que caracteriza isso para a curva de distribuição normal? Que 50% dessas pessoas possuem a pressão sistólica acima de 125 e 50% dessas pessoas aqui possuem pressão sistólica abaixo de 125. É justamente o que está descrito aqui nessa curva. Ó. 50% estariam acima e 50% estariam abaixo. Entenderam? Consegui pegar o que a gente tinha pedido? Foi a Laura? Eu entendi mais ou menos, mas eu para entender melhor agora.
a gente tem que imaginar o seguinte, Laura, ó, essa curvazinha é só apenas uma forma de expressar o que a gente acabou de ler aqui em cima. Ó, eu vou pegar o problema que eu tenho e vou expressar no formato de uma curva. O que é essa curva para gente? É uma curva que possui um formato de boca de sino, né? E aqui eu vou lá e coloco no centro dessa boca de sino a minha média. Quanto que é a minha média? 125. Olha para o problema B. Ó, para execução de estudo, são aceitas mulheres com altura que estão inferior a 158 ou superior a 1,81. Supondo que a altura dessas mulheres da população possui distribuição gaussiana, que é a mesma coisa da curva de distribuição normal, com média de 161. O que vai mudar do exercício 1 para o exercício 2? Aqui não vai ser 125, vai ser o quê? 161. Entendeu? A curva vai ser padrão. Olha para a questão 3. Os níveis de colesterol sérico dos homens dessa idade aqui apresentam média de 178 e desvio padrão de 40,7. Então, nesse caso aqui do desvio padrão, o que vai mudar? A média vai ser quanto? 178. A questão 4. A média é 50. O que vai mudar? Aqui vai virar 50. Então, é uma curva que resume para a gente, né? Coloca a média no ponto central e aí a gente começa a fazer exercícios a partir daí. Vamos olhar então para a letra B, que aí talvez a gente consiga entender melhor. Tá bom? Se eu quiser, vamos fazer mais exercício igual a letra A. Chuta um número aí maior do que 125, alguém? Maior que 130, melhor. 150. 150, tá. Ó, vou colocar aqui o valor. $150. Tá? Aí 150 tá lá acima de 125, já coloquei ali. O que eu preciso de fazer? Ó, pegar essa curva aqui agora, que eles me acabaram de me mostrar, né, de 125 a 150, eu preciso projetar ela para uma curva que eu consigo usar na curva de distribuição normal. O que a gente faz com a média da curva de distribuição normal? A gente coloca ela no zero. Então eu faço assim, ó, aqui é 125, vou projetar ela e vou colocar aqui como sendo zero. Depois, o que eu vou fazer? Eu pego e uso aquela fórmula que a gente tinha visto, né, que era a fórmula da conversão lá do Z. Qual que era a fórmula? Z, né? Vou colocar aqui embaixo, aqui do lado, que é melhor. Z é igual valor menos média dividido por desvio padrão, que era o que falou o cálculo do Z, né? Então, 125 já é média, a média sempre a gente vai colocar como zero. O outro número que eu tenho que converter é qual? 150. Então, o que eu vou fazer? Z é igual ao valor, que é quanto? 150, aqui o que eu quero converter para a curva, né? 150 menos a média, que é 125, dividido pelo desvio padrão. Quanto que vale o desvio padrão? 8, né? Então, o Z para a gente vai ser 150 dividido menos 125 dá 25. 25 dividido por 8. Se eu não sei de cabeça, o que eu faço? Z, 25 dividido por 8. Lá vai dar 4 ponto alguma coisa, né? 25 dividido por 8 vai dar 3,125, né? Eu encontrei. Então, o Z aqui vale 3,125. Tá? Aí, ó, a gente falou que a gente pode expressar só como 2 unidades, então eu posso colocar aqui 3,12, né? Então, ó, a média eu coloco no zero, o Z eu vou projetar aqui como sendo 3,12. E aí o meu objetivo é encontrar essa área que vai de 0 até Z. Aí você fala assim, tá, professor, a partir desse problema aí, eu encontrei uma média que é de 0 até Z, né? O que eu vou precisar de fazer para poder conseguir chegar nesse tópico? Eu vou buscar esse valor aqui de Z naquela planilha. Qual planilha que é essa? Essa planilha do exercício. Quanto que é o número que eu preciso de buscar de Z? 3,12, né? Então, a partir daqui, ó, eu tenho que encontrar esse 3,12 e eu vou buscar isso aqui na planilha. 3,1 está aqui, ó,
vou traçar uma reta no 3,1 e eu vou chegar até o 2. Então, é como se eu estivesse traçando uma reta aqui no 2. Eu traço uma reta no 2, que é essa terceira coluna aqui, e encontra o 3,1, né? Então, a 3,1 está aqui. Ó, 3,1, 2. 3,12, né? O 2, ou qualquer elemento que está nas colunas, vai entrar em seguida aqui. Ó. Então, é 3,1 e eu carrego o terceiro elemento, que é o elemento da coluna. Então, 3,12. Ó, a gente já viu que essa curva aqui, ela traz para a gente o valor em 0,1 valor. Então, o valor que eu vou estar contido aqui vai ser 0,4910. Ou quanto? 49,91%. Viram que o que eu mudei da letra A para a letra B só foi a busca? Porque os cálculos são mesmos, ó. Peguei e projetei o valor aqui, peguei esse valor, observei como que ele ficaria se eu jogasse aqui no valor menos a média e eu produzir o padrão, achei o valor de Z e agora com esse valor de Z, o que eu faço? Vou lá e acho de fato aí qual que seria esse valorzinho para a gente conseguir calcular o que a gente precisa aí dos exercícios. Então, a partir desse ponto aqui que a gente vai calcular, acho a probabilidade que foi dada aí como 49,91%. Quando a gente estiver trabalhando com a curva de distribuição normal, então, eu já sei que eu vou ter que fazer isso. Se eu mudasse o valor, não ia alterar nada. Se você falasse assim, professor, não quero mais calcular com esse valor que a gente acabou de ver aqui do exercício, né? Eu quero alterar mais uma vez. O que eu ia fazer? Eu ia vir aqui, na questão letra A, ia alterar. Pode ser de 130 a 125? Pode. 130 a 150, foi o que a gente acabou de achar. 130 a 170. A gente ia achar um número maior ainda de probabilidade. Então, quanto maior for esse valor que eu encontrar, mais próximo eu vou chegar do 50%. Por quê? Porque a gente acabou de falar, né, que pela curva de distribuição normal, 50% dos dados estão acima da média e 50% dos dados estão abaixo da média, não é? Então, se minha média é 125, se eu faço assim, qual que é a probabilidade da pessoa possuir um nível de pressão em máximo de 200, de 125 a 200? Aí você fala assim, aí já é quase 50%. Se a pessoa tiver uma pressão máxima de 200, aí ela nem existe mais, né? Então, levando nessa ideia, né, passando por essa percepção, a gente fala, olha, se eu tenho um ponto para a média foi dada aqui para a gente, toda a minha representação acima da média é 50%, toda a minha representação abaixo da média é 50%. Essa curva, agora deixando bem claro para vocês, essa curva, olha, ela vai me fornecer o valor de probabilidade, que é dada de 0 até Z. Só que, olha, eu não vou ter representação usando essa tabela para valores o quê? Negativos. Se eu quisesse falar assim com vocês, então, olha, professor, se eu quisesse achar um valor acima de Z, qual que é a probabilidade? Se eu tenho aqui a probabilidade de 0 até um valor, qual que seria a probabilidade de eu calcular do valor até um ponto do infinito? Ou desse valor até um segundo ponto maior do que ele? Então, de fato, quando eu estou trabalhando com esse tipo de elemento, né, eu preciso de conseguir fazer manipulações com essa curva. Essa curva só vai me fornecer a probabilidade de eu tirar um elemento que está da média, que é o meu ponto zero, até o Z que eu estou observando. Do zero até a média. É essa representação que eu tenho para essa curva. Essa planilha que a gente tem aqui, ela só me fornece do zero até Z. Essa é a segunda coisa que eu tenho que ter na minha cabeça. A primeira coisa é que eu tenho 50% dos dados acima da média, 50% dos dados abaixo da média. E a segunda coisa que eu tenho que ter na cabeça é essa curva, ela me fornece os valores apenas entre 0 e Z positivo. Eu não tenho esses valores de 0 até Z negativo, 0 até Z positivo, como a gente está descrito aqui. Por isso, a gente precisa, às vezes, escrever, desenhar a curva para entender aonde que eu vou buscar ou o que eu vou buscar.
Se eu tiver nesse formato, como a gente viu aqui, ó, no exercício anterior, tava com esse formato igualzinho, né? No primeiro exercício lá, que foi o que a gente fez, ó, eu ia de 0 até o Z. 0 até Z. É igual a curva que a gente tem aqui. É igual que eu estou buscando na curva, ó. 0 até Z, né? Então, se isso aqui é igual de 0 até Z, o ponto que eu buscar de Z, que é justamente esse ponto aqui, é o valor que eu vou encontrar para a probabilidade. Então, eu entendo, já falei para vocês que é natural ficar confuso nesse momento, é, tipo, compreensível. Eu falo para vocês também que essa é uma das matérias mais confusas para qualquer pessoa que estuda estatística. Eu estou falando para os meninos da engenharia também. Eles pagam, eles acabam ficando com receio dessa matéria, justamente pelo fato de que quando a gente chega aqui fica um pouco confuso na interpretação. Mas fazendo exercício a gente vai fazer muito, né? Na próxima aula eu vou deixar alguns exercícios para vocês, depois eu vou soltar já um videozinho explicando outros exercícios, a gente vai ver todas as possibilidades necessárias, né, para vocês conseguirem compreender. Mas é muito exercício, até vocês conseguirem captar qual que é a real intenção desse tópico aí. Mas, ó, quando a gente começou a falar de distribuição de frequência, vocês achavam muito difícil, né? Agora vocês já estão vendo que vocês conseguem fazer bem melhor. Vai ser a mesma coisa aqui quando a gente vai trabalhar com distribuição de probabilidade, tá bom? Ó, nesse segundo tópico, letra B. Na letra A, a gente já tinha definido aqui, ó, média 125, né? E aí eu estava caminhando com o valor acima. Agora, na letra B, é um caso diferente. Todas essas letras aí vão ser casos diferentes, tá, galera? Na letra B, é de 110 a 125. 110 está onde? Está aqui, ó, abaixo da minha média. Então, 110 está aqui. Agora, o que eu quero encontrar está desse lado de cá, abaixo da média. Aí já entra um problema, né? Entra um problema por quê? Porque se eu quero encontrar um valor, ó, abaixo da minha média, de 110, 125, o valor está abaixo, eu entro em um conflito porque eu tinha acabado de ver que a curva só me fornece de um valor acima do zero, né, acima da média, para um ponto acima dela, do zero até um ponto. E agora eu estou com um valor que é abaixo. Primeiro, vamos lá, como que eu faço para poder converter? Primeiro passo que eu tenho que fazer é converter isso aqui para a curva de distribuição normal. Como que eu faço isso? Z é igual a valor menos média dividido por desvio padrão. Então, valor menos média dividido por desvio padrão. Qual que é o valor que eu tenho? Z é igual ao valor, que é 125. Perdão. Aqui já é a média, né? O valor que eu tenho que é 110. Menos a média, 125. Dividido pelo desvio padrão, que é de 8. Então, o Z para a gente aqui nesse primeiro tópico, né? A gente já consegue falar que o valor de Z, ó, 110 menos 125 dá menos 15, né? Porque o 125 é maior do que 110. Menos 15 dividido por 8. Aí eu venho aqui, jogo na minha calculadora, ó. Menos 15 dividido por 8 vai me dar o valor de 1,875. 1,87. A gente usa duas casas, né? 1,87. Aí, ó, eu tenho 1,87 que eu vou buscar. Esse valor tá onde? Aqui é negativo, aqui também vai ser negativo, né? Então, ó, a partir desse ponto que eu tenho aqui de representação, eu vou analisar aqui a minha curva e falar, olha, a minha média, ela passa a valer sempre zero. Toda vez que eu vou para a curva, a média passa a valer zero. E eu vou desenhar o valor de Z. Quanto que é esse Z aqui? Menos 1,87. O que eu busco é o que está aqui, ó, entre a média e o valor de Z. Isso aqui é o que eu busco. Isso aqui, né? De 0 até menos 87. Mas aí tem uma segunda regrinha que a gente viu lá, né? Na folha da aula de hoje, que é essa aqui, ó, que fala o seguinte: a curva ela é simétrica em relação à média.
Simétrica. Simétrica como se eu fizesse o quê? Espelhasse, né? Pegasse a curva e rebatesse. Então, se ela é simétrica, galera, eu posso falar que o valor que eu encontrar aqui, pega esse lado de cá, que é 1,87 negativo, e rebate para o lado oposto, né? Faz um espelho. Espelha isso para o outro lado. Como é que vai ficar? Ó, eu tenho 1,87 aqui, positivo também, né? Então, eu posso falar que se eu encontrar a probabilidade de Z, né, de 1,87 até zero, ó, ela é simétrica. Então, a probabilidade de encontrar de menos 1,87 até zero vai ser igual à probabilidade de encontrar de zero até 1,87 positivo. Quando a gente fala simetria, quando a gente fala isso, é justamente falar essa comparação aqui, ó. Tudo que eu encontrar do lado de cá vai ser igual ao lado de lá. Vai ser igual a probabilidade. Então, eu posso vir aqui agora, fazendo essa consideração que existe a simetria, e isso eu posso fazer porque desde o primeiro momento da aula a gente já tinha conversado com isso, que isso é válido, né? Que existe a simetria dos dois lados. Então, ao invés de buscar menos 1,87, que eu sei que não existe, eu posso buscar na tabela o valor de 1,87. Aí eu vou encontrar a probabilidade, né, de eu tirar uma pessoa de 0 até 1,87, que vai ser igual de menos 1,87 até 0, que vai ser igual a 110 até 125. Então a gente vai fazendo projeções, né? Projeto daqui para cá, e agora eu vou lá e busco esse daqui. No final, né, eu sempre vou ter que cair nessa partezinha aqui, porque a minha tabela de distribuição normal me fornece justamente isso aqui, ó, de 0 até o valor que eu preciso. Então, vou lá na tabela de distribuição normal, novamente aqui. O valor que eu preciso de encontrar é 1,87. Então, eu venho aqui, ó, 1,8 e vou seguir até encontrar o 7, 1,87. Então, tem que encontrar o 7. Eu traço aqui no 7 primeiro já, né? Deixa eu pegar aqui a setinha. Então, traço aqui no 7 e vou parar quando eu encontrar o 1,8. Tá aqui, então é mais ou menos aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 1,8 seguir, eu vou encontrar a probabilidade dada como 0,4692. Alguém não conseguiu entender como é que a gente faz a busca na tabela? Pode perguntar, tá, galera? Sem problema. Eu sempre vou... O que eu quero buscar é 1,87. Então, eu pego 1,8 e completo o que falta das casas decimais com as colunas. As colunas, que é 1, 2, 3, até o 7. Então, pode falar. Bom dia, tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Professor, por que 110 está positivo estando antes da média? Ó, deixa eu sair da tabela aqui, só anotar esse valor aqui, que é de 46,92, 0,4692, e a gente já responde isso aí para vocês. 46,92. Aí vamos voltar lá. Por que o 110 está positivo estando antes da média? Ó, a curva no mundo real não vai existir essa pressão sanguínea sistólica aí, né, de 110 negativo, porque ele está abaixo de 125. A média do mundo real, a curva para o problema real, ela é essa. Eu tenho um valor que está abaixo da média, eu tenho um valor que está acima da média. Ele continua sendo positivo. O valor da pressão sistólica lá, ele não vai mudar, ele é 110. Aqui não vai mudar, é 125. Mas a projeção que eu vou fazer para a curva que eu vou analisar, né, quando eu faço essa projeção para poder conseguir utilizar a curva de distribuição normal, aí o que acontece? Automaticamente, quando eu vou fazer valor menos a média, e esse valor é abaixo da média, a média, se ela for maior do que o valor que eu estou fazendo a projeção, o resultado vai ser negativo. Então, eu tive aqui menos 1,87. Então, quando eu fiz a projeção, eu coloco a média no ponto zero, né? A média ela está representada aqui no ponto zero, né? Ela está dada aí como sendo ponto zero. E a partir desse ponto zero, eu falo que o que eu quero é a projeção do 110. Mas o 110, quando eu projeto para cá, ele vira o quê? Menos 1,87.
Então, o que fica negativo não é o valor que está abaixo da média, é a projeção dele na curva. Porque para a curva de distribuição normal, eu vou colocar a média valendo zero. Aí todos os números abaixo de zero são negativos. Todos os números acima de zero são positivos. Mas isso porque eu fiz uma projeção. Eu saí daqui e projetei ela para cá. Olha, eu não sei calcular a probabilidade olhando para cá. Mas se eu pegar essa curva e projetar para a curva de distribuição normal, eu consigo, porque isso aqui já está padronizado em uma tabela. Essa que é a ideia que a gente tem que ter sempre quando a gente está trabalhando com curva de distribuição normal. Eu não consigo encontrar a probabilidade para esse evento aqui direto. Não consigo. O médio e o padrão seria uma conta, né, muito grande que a gente teria que fazer com software para poder conseguir achar. Mas se eu pegar isso aqui e imaginar fazer uma projeção, né, tirar daqui e projetar para cá, eu consigo falar, olha, se a média vale zero e eu converter esse valor para a projeção que eu preciso utilizar, aí esse valor aqui vai ser negativo por ele estar abaixo da média. No outro exercício, a gente viu que dava positivo porque ele estava o quê? Acima da média. E isso é consequência da fórmula, valor menos média dividido por desvio padrão. Se o valor for acima da média, esse resultado dá positivo. Se o valor for abaixo da média, esse resultado dá negativo. É isso que a gente tem que ter em mente. Beleza, Leonardo? Por enquanto? Qualquer coisa chama aí, tá? Beleza. Tá, vamos lá. Não estou pedindo, tá, galera? Eu seria muito injusto com você se eu faço assim. Eu tô achando que todo mundo está entendendo. Eu compreendo que todos devem estar com um pouco de dificuldade. Como eu falei, essa dificuldade é necessária para a gente agregar conhecimento e depois chegar lá e conseguir falar assim, opa, eu achava isso aí difícil no primeiro dia, fiz muito exercício e agora eu sei fazer. É exatamente essa ideia que eu vou assessorar vocês e vou falar, a gente vai fazer muito exercício. Toda aula que a gente tiver daqui para frente, a gente vai ter pelo menos uns 2 exercícios assim, para a gente ir resgatando e conseguir atingir todo mundo que está com alguma dúvida, que vai ficando com essas dúvidas na disciplina, principalmente nesse tópico. Para esse tópico aqui, a gente vai fazendo exercício em sala, vocês vão ver que aos poucos vocês vão acostumar com a ideia, né? E aí vocês vão pegando o jeito de conseguir entender o que a gente quer dizer com cada um desses tópicos. Então, olha o que acontece agora na letra C. Olha, eu quero encontrar qual a probabilidade de eu sortear uma pessoa aleatória dessa curva, né? Dessa faixa etária de 15 a 25 anos, e essa pessoa possui a pressão sanguínea de 105 até 135. Entre 105 e 135. Aqui já mudou completamente. Olha o que acontece. A minha média é quanto? A média, professor, a gente já sabe, ela é 125. Aqui no zero, né? No ponto do meio. A média que eu tenho do problema é justamente essa aqui. Ela está lá no ponto central, lá no 125, né? Aí a gente fala assim, agora surgiu uma outra coisa. Ó, eu quero um valor que vai de 105, qual que é a probabilidade de tirar uma pessoa lá? E ela está nessa faixa aqui, né? 120, 105 e 135. Eu quero encontrar essa partezinha aqui, ó. Tudo isso aqui. Qual que é a probabilidade de tirar uma pessoa que está, né, daquele grupo lá que tem uma pressão dessa faixa aqui? Qual que seria essa probabilidade? Aí você fala assim, pô, aí já é difícil, né, professor? Vamos lá, vamos fazer os passo a passo. Primeiro passo, desenhar a curva. Eu sei o que eu quero encontrar o que está dentro dessa faixa aí, de 105 a 135. Qual que é o segundo passo? Converter para os eixos lá, né, com Z. Só que agora eu tenho aqui um Z1 que vai ser, eu posso chamar esse aqui de Z1, que vai ser esse primeiro 105 que eu preciso, né, de converter. E eu tenho um Z2 que vai ser quem? O segundo Z que eu vou ter que calcular, que é esse de 135. Então agora eu não vou ter que calcular só um Z como a gente tinha até agora, né? Eu vou ter que calcular Z1 e vou ter que calcular Z2, porque são 2 pontos. E os 2 pontos são diferentes da média. Antes eram 2 pontos, mas olha que beleza. Um desses pontos era quem? A média. E a média a gente já viu que na curva ela vai valer quanto? 0, né? A média sempre vai valer 0. Então, eu só converti um ponto. Agora os 2 pontos que eu preciso, ó, um número abaixo da média e um número acima da média. Então, eu preciso converter os 2 pontos para a gente conseguir fazer isso. Para converter os 2 pontos, né?
que é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, cálculo do primeiro ponto, que eu chamei de Z1. Tá? Z1 vai ser valor que eu tenho que converter, valor menos média, dividido por desvio padrão. Tá? Então, Z1 vai ser, qual que é o valor que eu possuo? O valor que eu possuo aqui, né, vai ser o valor que eu tenho, que é de 105 menos a média. Quanto que é a minha média? 125 dividido pelo desvio padrão. Quanto que é o meu desvio padrão? Aí eu tenho que olhar lá no exercício, que eu acho que é 8, né? Tá escrito aqui, ó. Desvio padrão dado de 8 milímetros de mercúrio. Então, o desvio padrão aqui é 8. Aí, ó, Z1 vai ser igual a 105 menos 115, 125, dá o valor de menos 20. Menos 20 dividido por 8 vai me dar o valor do Z1. Então, menos 20 dividido por 8 eu não sei de cabeça. Eu nunca faço uma conta de cabeça, porque eu acho que já estou ficando caduco. Menos 20 dividido por 8 vai dar aí menos 2,5. Então, aqui vai dar menos 2,5. Já tenho esse valor. Agora eu tenho que calcular o valor de Z2. Quanto que vai ser Z2? Z2, que é o segundo ponto, que é 135 aqui, ó, vai ser valor menos a média dividido pelo desvio padrão. O meu valor agora ele é 135. Então vai ser 135 menos a média. Quanto que é a média? 125 dividido pelo desvio padrão. Isso aqui dá menos 10. Menos 10 dividido por 8, acho que dá menos 1,25. Né? Mas deixa eu conferir. 10 dividido por 8, 1,25. Então vem aqui mais, né? Porque aqui é maior. C2 igual a 1,25. Se tiver com dúvida no sinal, o que você faz? Você olha para as continhas, se você não identificar, você vem para o valor. Se o valor final que você possui está abaixo da média, o seu sinal vai ser negativo. Se o valor que você possui está acima da média, seu valor final, o sinal vai ser positivo, né? Então sempre a gente vai ter isso. O valor que está abaixo da média, o resultado vai ser o valor que está negativo e acima da média o valor positivo. O zero está aqui, que é a própria média. A gente já falou que a média sempre vai estar valendo zero e eu quero achar justamente o que está aqui no meio, né? Aí você pode falar o seguinte, mas professor, o que está aqui no meio, agora que a gente já achou os valores, é justamente eu encontrar a probabilidade de eu estar entre menos 2,5, né? O zero está aqui no centro, e 1,25, né? É isso aqui que eu preciso. Mas essa primeira partezinha aqui, ó, que é do zero até 1,25, essa primeira parte da curva aqui, se eu olhar aqui, ó, apenas do zero para o 125, eu já consigo encontrar dos exercícios que a gente já fez até agora, não é? Do zero até 125 é fácil. Do zero até 1,25 é fácil. Como que eu faço para achar a probabilidade do zero até 1,25? Se a gente tivesse que calcular aí, ó, do zero até um Z positivo, só essa primeira parte, ó, eu peguei o que eu quero, é tudo isso aqui, né? Mas eu não vou calcular tudo isso aqui de vez, eu não vou encontrar tudo isso aqui, toda essa área rachurada aqui, ó, de uma vez. Eu pego essa área e fraciono em duas partes. Essa aqui é o meu zero. Então, do zero, eu projetei aqui embaixo e foi assim, daqui para cá eu consigo achar na curva. Como que eu faço para achar esse valor aqui? É só eu abrir lá a minha curva e achar do zero até 1,25. Então, eu pego 1,2 e encontro com o 5, né? 5 está onde? Está aqui, ó. Vai ser essa variável, esse valorzinho aqui. Dá 39,435. Então, a primeira parte, né, do meu problema, ele tem a probabilidade de tirar aí de 0,3943, né?
olhando para esse mapa, para essa curva, então, ó, 0,3943 é essa a probabilidade do lado de cá, ou 39,43%. O que está faltando, então, achar? O que falta é encontrar a segunda parte. A segunda parte que eu tenho que encontrar é lá do 0 até o 2,5. É isso aqui, né? Que eu preciso de achar. Assim, ó. Preciso achar essa de cá agora. Que é a primeira parte lá, já achei. Aí, o que você vai fazer? Olha, para a curva de distribuição normal, eu não consigo achar valores que são o quê? Negativos, né? Mas eu consigo encontrar, né, uma projeção, porque se essa curva ela é simétrica, tudo que está abaixo da média é igual a tudo que está acima da média. Então, para essa curva aqui, ó, eu consigo encontrar essa faixa aqui. Ó, encontrar a probabilidade, né, do número ser entre 2,5 e 0, menos 2,5 e 0, é a mesma coisa, porque esse aqui é um espelho, né? A média aqui é como se fosse um espelho, de eu encontrar do 0 até 2,5. Então, para eu encontrar essa segunda banda aqui, basta eu buscar o valor de 2,5. A minha reta, por ser simétrica, permite eu fazer isso. Achar 2,5 eu consigo, né? Eu tenho que achar na primeira casa o 2 e na outra casa eu tenho que achar o 5. Aí, vamos lá. Aí, a primeira coisa, ó. Antes, quando eu estava achando 1,12, por exemplo, o que eu fazia? Eu pegava o 1,1 e ia até o 2. Agora eu tenho que achar o 2, né? Então, o 2 exato, né? 2,5. Se eu vier aqui, ó, 2,0 e vier até o 5 aqui, eu vou estar encontrando 2,05. Então, para achar o 2,5, eu tenho que vir aqui direto, ó. 2,50, né? 2,5 é a mesma coisa que 2,50, não é? O zero atrás da vírgula não vai fazer diferença, então o 2,5 é justamente esse valorzinho aqui de 49,37. Então, essa segunda partezinha aqui vale aí os seus 0,4937. Né? Poderia até arredondar para 38. Aí você fala, olha, professor, então quer dizer que a primeira, o que eu fiz, né, para poder a gente resumir esse exercício? Ó, eu tinha que calcular de 105 a 135. A minha média ela vale 125, está aqui no meio. O primeiro passo que eu fiz, peguei minha média e projetei no zero, sempre. Não vou fazer nem conta, só vou projetar ela no zero. E agora eu vou fazer qual é a consequência de colocar a média em zero para os demais números. Então, se a média for zero, uma situação onde a média é zero, o valor do primeiro número Z1 seria menos 2,5. E o valor do segundo número, que a gente chamou de Z2, seria 1,25. Eu não consigo encontrar essas duas contas de uma vez só. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque a minha curva só fornece do zero até um Z. Então, se minha curva só fornece de um zero até um Z, primeiro eu posso pegar parte que é do zero até Z2, quanto que é meu Z2? 1,25. E calcular essa. Foi, fui lá e fiz esse cálculo. Do zero até 1,25, eu encontrei a probabilidade que foi dada de 0,3943 ou 39,43%. Então, a primeira parte recebeu o valor aí de 39,43%. Agora eu vou ter que calcular a segunda parte e somar com esse valor aqui. A segunda parte, que é o que está do lado de cá, né? Eu vi que é encontrar a probabilidade que vai do menos 2,5 até o zero. Mas encontrar essa probabilidade é a mesma coisa por regra da simetria da curva, né? Se tudo que está abaixo é igual à curva que está, tudo que está acima, eu posso projetar um valor acima e achar que aqui vai de 0 até 2,5. Então, quando eu faço isso, eu encontro aqui a probabilidade dada como 49,37%. Soma isso aqui, 39,43 mais 49,37 vai me dar aí o valor de 88,8%.
Então, ó, a curva que eu quero encontrar, né, a probabilidade que eu quero encontrar, que é a probabilidade de tirar um indivíduo que possui a pressão sistólica entre 105 e 135, ela resulta em 88,8%, tá? Esse caminho é legal, né? Porque a gente parte de um campo mais aplicado agora. Vocês estão vendo que isso aqui está totalmente aplicado, tá, galera? Ó, esses cálculozinhos aqui, eles são aplicados direto para vocês. Falo isso porque essa semana mesmo, quando eu fui aplicar uma provinha agora para o curso da tarde, né? Lá na medicina, eu usei um exemplo desse aqui para a gente fazer o cálculo. Esses valores que a gente tem aqui de referência poderiam ser valores de referência em exames, como eu mostrei para vocês antes, né? Olha, essa questãozinha aqui das referências do exame. Eu tenho aqui um caso clínico, que é uma ideia geral aqui desse senhor e tal. Fiz análise, peguei aqui a abordagem geral de como que foi o resultado dos exames. E aqui eu tenho os valores de referência. Esses valores de referência vocês vão encontrar em todos os exames possíveis que vocês tiverem, né? Então, analisar exame de sangue, vocês vão ter lá valores de referência. Vocês vão analisar qualquer tipo de exame, vocês vão ter esses valores de exame, de referência. Então, essa faixa de referência aqui para a gente pode ser representada como probabilidade, né? Se eu pegar aqui a análise a partir desse momento e for fazer qual que é a probabilidade de tirar uma pessoa e a pessoa ter essa faixa aqui para a pressão parcial de CO2, de 35 a 45. De 35 a 45, se eu tiver média e desvio padrão, basta eu pegar, 35 a 45, imagina. Pego a média, coloco a média na curva, pego o desvio padrão, faço a projeção e encontro a probabilidade. Então, a gente já trabalha com coisas que são mais aplicadas para a área de vocês, coisas que vocês vão ver no dia a dia que vocês podem agregar valor aí, até mesmo para o desenvolvimento acadêmico, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue calcular elementos que são mais pontuais e tudo mais. Tá. Deixa eu só responder um pouco aqui. Tá. Agora voltando para cá, vamos olhar o terceiro, letra D. Qual é maior do que 135? Quando eu vou analisar esse terceiro ponto, eu vou fazer, deixa eu projetar aqui novamente, eu tenho a média em 125, que está aqui, e aqui eu tenho um ponto em 135. Né? Então, ó, nesse ponto aqui de 125 a 135, eu já consigo imaginar que eu vou fazer uma projeção, né, daqui para cá. E aí, quando eu faço essa análise, eu coloco qual que vai ser esse ponto da projeção. Eu quero o ponto da projeção aqui da média, esse ponto vai ser o 0. A média aqui vai estar projetada como sendo o próprio valor 0. Tem que calcular o Z. O que é o Z? Eu pegar esse 135 e jogar no cálculozinho lá da nossa representação. Z é 135 menos a média, que é 125. A gente acabou de fazer essa conta, tá? Dividido por desvio padrão, que é 8. Então, Z deu 10 dividido por 8, que é igual a 1,25. Achei o 1,25 aqui, né? Vou projetar aqui embaixo, no 1,25. 1,25, tá aqui. Só que aí, o que acontece? Antes, eu queria o quê? Eu queria encontrar o que estava daqui para cá. Qual que é a minha pergunta agora nesse exercício? Maior do que 135. Quando eu quero encontrar um valor que seja maior do que 135, já muda isso tudo que a gente está trabalhando. Então, analisando por esse ponto de vista, né, do maior por 135, agora a busca que eu vou ter que ter para esse caso é encontrar justamente esse pontozinho aqui, ó, essa faixa aqui no final. Isso aqui. Olha, encontrar essa faixa aqui, professor, eu não sei. Mas eu sei encontrar
eu sei encontrar isso aqui, ó, do 1,25 até aqui, isso aqui eu sei encontrar. Para aqueles que estão aí, quanto que dá esse daqui que a gente achou no exercício anterior? Então, olhando a tabela, quanto que seria 1,25? Olhando na tabela aqui. Alguém chuta aí? 0,3943. Tá. Foi o próprio valor que a gente acabou achando anteriormente, né? 0,49, 1,20, 0,3943. 39, 43. Então, esse valorzinho aqui, 0, deixa eu colocar ali direito, 0,3943, vai ser a minha probabilidade de eu tirar do 0 até 1,25. Mas é o que eu quero? Isso aqui? Não, né? O que eu quero é o valor acima de 125. Isso aqui me dá a probabilidade do 120, do 1,25 até o 0, né? A câmera está avacalhando comigo hoje, né? Mas, ó, do 0 até 1,25 eu tenho que a probabilidade é quanto? 0,49. Ou a mesma coisa de 39,43. Eu falei 49 errado, né? A probabilidade é essa aqui. Aí fica aquele critério que a gente já tinha discutido naquela primeira questão que a gente embolou um pouquinho mais. Quando eu falei para vocês, olha para a média. Qual que é a probabilidade de eu tirar uma pessoa que possua, né, a pressão sanguínea sistólica maior do que 125, que é a média, um valor maior do que a média. Se a minha média é no zero, um número maior do que 125 é o próprio zero, maior do que zero, a gente vai ter 50%. Então, ó, do zero em diante, a curva toda, se eu tapasse aqui, ó, do zero em diante, eu ia ter 50%. Mas eu falei que do zero até 1,25, do zero até 1,25 eu tenho 39. Daqui até aqui eu tenho 39. Se tudo isso aqui, né, daqui até infinito, vale 50%, e eu já achei essa partezinha aqui, ó, para eu só achar essa pontinha, é só eu pegar os 50% e descontar quem? Esse 39, que é o que a gente acabou de encontrar. Então, vocês percebam, né, que é só manipulação, que eu falei, o nível dessa dificuldade dessa matéria não é nos cálculos, é a interpretação, ó, da curva acima da média é 50%. Se eu achei o valor de 0 até 1,25 de 39, para encontrar essa cauda aqui da curva, isso aqui, né, eu vou encontrar que isso aqui vale justamente os 50% menos 39,43. Aí eu vou encontrar quanto que é esse pedacinho ali que vai ser 50 menos 39,43, que vai dar aí 10,57%. Reparem, né, que quando a gente está trabalhando com essa análise de fazer a curva de distribuição normal para poder encontrar todos os valores, a gente precisa de ficar fazendo manipulação direto para poder encontrar. Vamos olhar para o próximo, né? Próximo exemplo aqui, que vai ter de dificuldade, que a gente vai ter de exemplo. Ó. A letra E é menor do que 100, então eu vou ter que calcular, né, nossa representação menor do que 100, já olhar para a curva e encontrar um valor menor do que 100, vai ser a mesma coisa que eu tenho aqui para essa curva que a gente apresentou, né? Essa de cá, só que eu vou trabalhar com a pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui. Aí nas outras questões 2, 3, 4 e assim por diante, a gente vai alterar somente as questões pontuais que são dados aí pela representação que a gente tem. O aluno está falando que não conseguiu entrar porque não conseguiu a senha aqui no privado no WhatsApp. Gente, mas eu mandei a senha no... Tá, peraí. É...
Pronto, falei aqui com ele que depois se eu gravar, disponibilizar a aula, mas a gente já tinha deixado lá a senha no grupo. E o aluno tem gente no grupo também. Tá. Ó, se eu for analisar para esse exercício aqui agora na letra E, eu vou desenhar a curva com vocês e a gente vai pensando como é que a gente poderia fazer. Menor do que 100, né, que é o que está pedindo lá. Se aqui eu tenho, é menor que 100, se aqui eu tenho a curva da média dada por 125, encontrar um valor menor do que 100 seria eu encontrar justamente essa faixa pequenininha aqui, né? Então, ó, um exercício que a gente tem que praticar na letra E é justamente encontrar essa faixa aqui, tá? Que é os valores menores do que 100. É que a gente está colocando ali, 125. Eu vou fazer o seguinte para a gente poder deixar aí como até uma atividade para a gente conseguir ver se todo mundo está pegando ou não. Ó, essa curva aqui, que é o da número 1, eu vou pedir para vocês tentarem desenvolver depois. Eu já vou dar a ideia de como fazer, né, cada uma delas, e a gente vai discutir isso aí, ou seja, por um vídeo depois, ou seja, na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando com isso. Achar a curva menor do que 100, como essa que a gente está querendo encontrar aqui, eu posso pegar, fazer a conversão do Z, né, projetar aqui, vocês vão calcular o valor do Z1, que vai ser justamente esse valor para 100 aqui, que vai ser dado aqui um Z1. Aí vocês vão querer calcular isso, só que vocês não vão encontrar para o lado negativo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que projetar essa curva aqui para frente, para o Z1, e achar esse valorzinho aqui. Então, ó, olha qual que é a representação que a gente já tem trabalhando até agora, que a gente vai repetir nesse último exercício. Ó, encontrar o valor para Z1. Deixa essa câmera hoje tá ajudando um pouco. Fica quietinho, fica. Ó, encontrar o valor para Z1 que a gente chamou de 100, menor do que 100, é a mesma coisa que encontrar o Z1, buscar o valor menor do que Z1 e depois projetar esse valor para um valor maior do que Z1. Quando a gente faz esse tipo de situação para analogia do que a gente precisa, né, isso vai sempre ficar em evidência. Ó. Se eu quero encontrar a probabilidade de ser menor do que um valor abaixo da média, essa probabilidade vai ser igual a eu encontrar um valor maior do que um ponto acima da média. Então, para todos esses tópicos que vocês estiverem calculando, sempre comecem desenhando a curva, faz a projeção e depois projeta essa projeção para o eixo positivo. Esse aqui vai ser o cálculo que vocês vão ter que encontrar no primeiro tópico, né, que é o próprio tópico do Z1. Depois, o que vocês vão fazer? Descontar o que vocês acharem na busca do Z1 na tabela, vocês vão encontrar essa parte em branco aqui, do 50%, certo? Vamos pensar na curva, né, que seria para o número 2 aqui, para vocês tentarem fazer e depois a gente tentar conferir todo mundo junto aí. Na curva para o número 2 é dito o seguinte, para a execução de um estudo são aceitas mulheres com altura inferior a 158 e superior a 181. Supondo que mulheres dessa população possuem média de 161. O que a gente vai fazer? Ó, já encontrei a média. Vou lá no centro da curva e coloco 161, minha média. Tá lá. Possui média de 161, desvio padrão de 10. Né? Indique a probabilidade de uma mulher dessa população ser escolhida e satisfazer a exigência. Qual que é a exigência? A exigência vai ser menor do que 158. Ser menor. Então, quero encontrar essa parte aqui. Ou ela ser maior do que 1,81. Então, olha, aqui, nessa número 2, a gente junta a letra D e E da questão 1. Vocês calculam esse ponto aqui, acha o valor, calcula esse ponto aqui e acha o valor e faz o cálculo, né? Mas para poder fazer isso, vocês vão ter que lembrar de projetar esse 158 para o lado positivo para poder calcular, e vocês vão ter duas possibilidades aí de soma, né? Vocês vão ter que primeiro calcular a primeira parte, né? Finge que você não tem a segunda parte, só faz esse exercício assim, ó. Essa dica que eu queria dar para vocês já de imediato também. Calcula essa primeira parte aqui, né? E vê como que vocês encontrariam, e depois vocês vêm e calculam essa daqui.
e depois vocês somam os dois resultados para poder compor essa curva. Então, número 2, vocês vão ter que fazer isso. Usar a letra B e E, né, do número 1, que a gente acabou de imaginar juntos. A letra D a gente fez, a letra E eu já estou deixando para vocês fazerem e calcular essa curva a partir desse ponto. Número 2 é justamente essa curva, que são as extremidades. Questão número 3. A número 3 e a número 4, eu já vou soltar hoje para vocês um videozinho com a resposta delas. E além da resposta dessas duas questões, eu vou soltar, né, um PDF com o gabarito das duas, fazendo passo a passo, tá bom? Solto quando acabar, aqui eu já solto o gabarito da questão 3. Mas antes de soltar o gabarito, eu vou pedir, né, que vocês tentem fazer a questão 3. Tentem pegar essa questão e ao invés de já ir lá olhar o gabarito, tentem vocês sozinhos usar a interpretação do que a gente acabou de ver, né, para poder conseguir entender o que a gente fez. Então, essa questão 3, eu tenho o gabarito dela de duas formas, eu vou soltar as duas formas do gabarito para vocês, né? Mas basicamente, ó, deixa eu só mostrar a questão 3 aqui coloridinha para vocês que eu coloquei aqui do lado. Olha o que acontece na questão 3. Eu tenho os níveis de colesterol dos homens, aqui dado pela média de 178, né? Está descrito aqui, ó, 178,1 e desvio padrão de 40,7, né? Todas as unidades são dadas em miligramas por 100 ml. E eu quero encontrar qual que é a possibilidade de eu encontrar os níveis de colesterol inferiores a 200. Então, se a média é 178 e o desvio padrão é 40,7, ó, eu tenho aqui, ó, que eu tenho 50% abaixo da curva e 50% acima da curva. O que eu quero encontrar são todos os níveis abaixo de 200, inferior a 200. Mas eu não consigo calcular tudo de uma vez. Eu consigo, pela curva de distribuição normal, apenas calcular do zero até o Z. Então, do zero até o Z, eu calculo aí encontrando essa primeira parte, né? Então, essa primeira parte, que é do próprio ponto zero até o Z, eu encontro fazendo o quê? Ó, essa primeira parte da busca, podemos calcular o Z e encontrar direto na curva. Então, valor menos média dividido por desvio padrão. O valor menos a média dividido pelo desvio padrão, aí a gente vai encontrar 200 menos 178 dividido por 40,7 e encontrei o Z. Aí, esse valorzinho do Z, a gente busca na tabela. Então, tentem refazer, né, essa partezinha aí de vocês utilizando isso aqui. E no final, lembre o seguinte, que tudo que está abaixo do zero é 50%. Então, se eu quiser algo do Z até um valor abaixo da média infinito, é só pegar esse 50% e somar com essa partezinha que eu acabei de encontrar na curva de distribuição normal que a gente tem. Então, esse Zzinho aqui que a gente encontrou, né, essa questão que a gente encontrou aqui, é justamente conseguir fazer esse tópico aí de buscar esses valores abaixo, que é a questão 3. A questão 4, né? Vamos olhar para a questão 4. Já é um pouco mais interpretativa, né? Então, eu vou fazer isso. A questão 2, eu vou pedir para vocês tentarem fazer junto com a letra E. A questão 3 e a questão 4, eu vou soltar o gabarito junto com um videozinho. Vou soltar duas formas de resolver as duas questões, tá? Vou soltar uma questão, um PDF explicando passo a passo, tá? E um vídeo com eu fazendo a questão como a gente fez aqui na aula. Então, são duas formas diferentes, são o mesmo exercício, eu vou tentar explicar de duas formas diferentes, né? Um com PDF de um jeito e um com PDF de outro, e ainda vou mandar o vídeo para explicar essa questão 3 e questão 4. Mas antes de vocês assistirem, né? Vocês tentem pegar e fazer aí as questões 2, 3 e 4 na mão, tá bom? Feita a questão, sentiu dificuldade, você pode pontuar lá no grupo falando, olha, professor, essa aqui eu não consegui, essa eu consegui, mas não ficou legal. E aí eu vou elaborando material para ajudar vocês nesse sentido. Beleza, pessoal? Vocês estão aí ainda? Sim, sim, professor. Tá, eu vou pedir justamente nesse ponto. Eu sei que vocês devem estar falando assim, nossa, que aula doida, esse cara tá falando aí esse monte de conta de probabilidade, tudo mais, isso, aquilo, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aplicados nas próximas aulas. Aquele exemplo do caso clínico lá, eu também estou montando para poder mostrar para vocês uma abordagem melhor sobre a pegada da conversão, mas antes da gente chegar na aplicação direta, a gente precisa de usar a ferramenta. E usar essa ferramenta consiste em conseguir interpretar essa tabela, conseguir visualizar a partir dessa tabela quais são as possibilidades que eu tenho e conseguir enxergar, né, a utilização das probabilidades que a gente possui
a fim de chegar a um objetivo comum, que seria justamente encontrar aí qual que é a probabilidade para um evento contínuo de um espaço de tempo. Então, sempre que eu for fazer esses exercícios, pego meu ponto da média, calculo a minha média. Se eu já tiver calculado, que é o que eu vou buscar para vocês já entregar essa média, mas se vocês estiverem na prática, né, na vida acadêmica de vocês, vocês vão calcular a média, vão calcular o desvio padrão, e depois com esses dois números vocês vão conseguir fazer projeções de probabilidade. Então é mais uma forma que vocês têm aí de visualizar, né, em um futuro, como que vocês podem estar trabalhando com essa representação, né? E aí, em cima desses cálculos de representação de média, de desvio padrão, a gente consegue chegar no objetivo comum, que seria conseguir calcular as distribuições de probabilidade por meio da curva de distribuição de Gauss. Então, a curva de distribuição de Gauss, curva de distribuição normal, que também é chamada, né, como a gente viu hoje, ela é útil para a gente conseguir visualizar isso. A gente perguntou, professor, sem impressão, mas quero saber das minhas notas da matéria. Vai postar quando as notas? Sem pressão, né? Eu vou falar assim, aqueles que postaram no dia que eu postei o trabalho, eu já postei no dia. Tô brincando. Eu vou postar até dia 20, tá, galera? Por quê? Eu permiti que todo mundo, sem restrição nenhuma, pudesse postar os dois trabalhos até dia 10. Então, as pessoas que eu já fui começando a correção, algumas eu já têm até a nota. Mas eu não posso postar antes do fecho da inclusão da disciplina, né? Da inclusão dos tópicos. Então, até dia 10, vocês ainda podem postar o trabalho, né? Os trabalhos estão definidos até dia 10. Então, até dia 10 eu não consigo alterar a nota de vocês lá por conta de retrabalho, né? Se eu postar agora antes do dia 10, depois eu vou ter que verificar quem eu postei, quem eu não postei, e eu posso cometer algum erro. Então, depois do dia 10, quando todo mundo tiver postado, eu tenho até dia 20 para poder postar de todas as turmas. Então, vai ser assim, por qual turma eu pegar primeiro. Se eu pegar a turma de vocês primeiro, eu posto primeiro. Senão, tá bom? Sem pressão também, mas é até dia 20. Até dia 20 eu posso falar a nota de vocês. Eu vou tentar fazer de trás para frente, né? As aulas de sexta, as aulas de quinta, até chegar nas aulas de segunda. Aí talvez vocês sejam os primeiros aí a eu postar. Mas vai ser rápido. Se depois do dia 10, que é um domingo, eu acho, sábado ou domingo, na segunda, na terça, eu já devo postar as notas de vocês. Tá bom? Parabéns, obrigado. Mas eu sei que essa primeira parte aí dessa disciplina, ela é um pouco chata, tá, galera? Eu reconheço isso, mas a gente vai trabalhar em off aí para poder suprir esses pontos que são mais carentes aí quando a gente está trabalhando com essa disciplina. Aqui a gente só vai conseguir fazer isso com muito exercício, por isso que eu estou elaborando material de vídeo, estou elaborando esses PDF para ajudar vocês da melhor forma possível. Tranquilo? Então, bom dia a todos, obrigado pelo elogio, Cindy. Bom dia a todos e qualquer coisa eu estou lá no grupo para poder ajudar vocês. Beleza? Bom dia, professor. Obrigada. Bom revê-los, pelo menos um pouquinho. Saudade de todo mundo, apesar de a gente ter tido 3, 4 aulas, mas voltando aí, é necessário tudo que a gente está fazendo para poder manter todo mundo em saúde, né? E segurança. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e qualquer coisa vocês me chamam lá no grupo. Até mais. Pessoal, a projeção das notas está mais positiva. Sempre positivo. Tá positivo. Todos os trabalhos que eu vi tá legal. Não tá ruim, não. Tá bom, Leonardo? Pode ficar tranquilo. Valeu, galera. Boa tarde aí. Bom dia, boa tarde, né? A gente tá convertendo aí. Bom almoço. E até mais. Valeu, Leonardo.